Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus São Mateus, e essa é mais uma aula do nosso curso de máquinas térmicas. Hoje veremos sobre os equipamentos e sistemas auxiliares. Nossa termoelétrica, que a gente vem estudando, nosso esquemático, né? Nossa primeira aula dessa playlist, a gente verificou o funcionamento, né, dos geradores de vapor, sua classificação, seu funcionamento, os trocadores de calor que existem dentro, né, da caldeira. Essa caldeira pode ser uma caldeira de recuperação, né? Vimos também na outra aula, na segunda aula, as turbinas a vapor, seus principais componentes, princípio de funcionamento, né, a classificação, como ocorre a classificação de acordo com o seu funcionamento dos estágios, estão lembrados? Então, agora então, nós vamos, dando continuidade, vamos estudar inicialmente o condensador aqui, ó. Então, representado aqui em 14, o condensador. Nessa termoelétrica, bem, o condensador é responsável por rejeitar o calor do ciclo, né? Aqui, nesse caso, a água de resfriamento é proveniente de algum lago, um rio, né? Quando o resfriamento, né, do condensador é feito por uma fonte natural, no caso um lago, um rio, pode ser mares também, usinas nucleares geralmente funcionam perto dos mares, né? É utilizada a água do mar para resfriamento. Esse ΔT em que a água entra e que a água sai aqui, ele tem um limite, dependendo das condições, né, de fauna e flora marinha que existem locais. Então, se você retornar uma água muito quente ali, a temperatura muito alta, você pode causar um desequilíbrio ambiental. Então, existem restrições, né, ambientais com relação a essa variação da temperatura, em que se succiona a água e que se rejeita o ambiente novamente, né? A nossa outra termoelétrica, que a gente também vem acompanhando, né? Tá aqui, ó, nosso gerador de vapor, lembra? Aqui, ó, tubulão, turbina a vapor. E abaixo da seção da turbina a vapor, a gente tem o nosso condensador aqui, ó. Nesse condensador, a água de resfriamento que passa por ele vem de uma torre de resfriamento, né? Então, em relação ao outro método de arrefecimento no condensador, essa água de resfriamento, ela ambientalmente, ela é ecologicamente mais limpa, mais correta do que se fizesse a extração diretamente de um lago, tá? Porque a água é como se ela pudesse ser reciclada, ela vem e retorna para o ciclo novamente. O princípio de funcionamento do condensador é o seguinte, vamos entender então. Então, ele está posicionado no ciclo, aqui nós temos a turbina a vapor, tá vendo aqui em 1, ó, turbina a vapor, né? E em 2 a gente tem a seção de exaustão da turbina, onde conecta a turbina com o condensador. O condensador, de maneira geral, ele é como se fosse um trocador de calor do tipo casco e tubo. No casco, a gente vai ter o vapor, e no tubo, essa água de resfriamento. O vapor, ao passar pela superfície dos tubos, ele condensa. Então, no fundo do condensador aqui, ó, vai estar o condensado pingando dos tubos que estão a temperatura menor, tá? Aqui, ó, são vários feixes de tubo, a gente vai ver que tem, pode ter 2 passes, 3 passes, né? Aqui, ó, a gente tem no condensador a bomba de circulação da água de resfriamento, entra uma água a temperatura baixa e sai uma água a temperatura maior, né? Aqui, ó, a gente tem a bomba de condensado, onde daqui do condensado ele vai para a caldeira, para um regenerador, né? A gente vai ver depois o caminho que pode seguir, né? E aqui em 9 é o ejetor de vapor. Para que serve o ejetor de vapor? Em muitas termoelétricas, o ejetor de vapor ele auxilia na remoção do oxigênio, tá? E também o vapor ele pode chegar com uma velocidade muito alta, então ele também ajuda a desacelerar esse vapor que vai encontrar o feixe de tubos no condensador. Esses são alguns componentes, né, do condensador. Então a gente tem um trocador de calor do tipo casco e tubo, tá? A gente tem aqui, ó, em um aqui a carcaça dele,
as placas dos tubos, né? Os tubos vão ser fixados nessas placas, né? Onde eles vão e voltam, né? Em 3, a gente tem os tubos, dá para ver aqui, ó, os tubos, são vários feixes de tubos, as tampas laterais que vedam, né, a carcaça, né, o casco, aqui, ó, a câmara de água, onde vai recircular a água aqui, tá vendo? Então aqui, ó, a gente tem a entrada, né, de água de resfriamento em 6 e a saída em 4. É um passe único aqui, né? Duplo passe, desculpa. Né? Em 8 a gente tem a garganta do condensador, onde é a conexão com a turbina. Aqui em 9 a gente tem um coletor de condensado, onde vai para a bomba de condensado. Nessa figura aqui, ó, é possível exemplificar de maneira mais prática o funcionamento do condensador. A água gelada, ela entra aqui, ó, ela retira o calor do vapor, tá vendo? Passa por vários feixes de tubos, ó, vários feixes de tubo, volta por aqui, ó, pela caixa, ó, e sai a água a temperatura maior, né? Então aqui a gente tem, ó, é possível visualizar que foi, ó, duplo passe. Entendido? A água tem duplo passe. E o vapor, ele tem o que, ó? Multipasse. Tá vendo? Ele entra por aqui, ó, e tem alguns defletores chamados de chicanas, ó. Esses defletores fazem com que ele tenha múltiplos passes até a saída, até que ele se condense todo, né? Seja coletado no fundo e vá para a bomba de condensado. Tá bom? Um fator importante aqui é chamado de multiplicidade de resfriamento. É a relação, né? A vazão de água de resfriamento, né, pela vazão do vapor que entra no condensador. Um balanço, isso aqui é retirado através de um balanço energético. Tá? Um balanço energético você consegue saber a relação entre essas vazões. A vazão da água de resfriamento geralmente ela é muito alta. Vai depender se a água de resfriamento tem passe único, passe duplo, passe triplo, né? Esses valores, ó, conforme você aumenta o número de passes, eles reduz. Tá? Então, essa relação, essa multiplicidade de resfriamento, ele aumenta conforme menor for o número de passes. E esses aqui são os valores típicos de entrada e saída da água aqui, ó. A gente pode ver. Então, aqui, ó, a gente tem o ΔT da água, tá vendo? E aqui o vapor perdendo calor latente e o fluido de resfriamento ganhando temperatura. Existem vários métodos, né, de cálculo do dimensionamento do trocador de calor. Isso geralmente vocês veem em Transcal. Talvez mais para frente a gente até faça uma playlist de trocadores de calor, dimensionamento, mas em máquinas térmicas não é esse o objetivo. Através da equação aqui, ó, da média logarítmica da temperatura, é possível você determinar a área do trocador de calor, tá? Então, esse daqui, ó, foi feito com um trocador de calor conta corrente. Aqui algum exemplo, tá vendo? Ó, se fosse um trocador de tipo casco e tubo, esse aqui seria o tubo. Então, a gente tem aqui os tubos de cobre e tubo de aço inox, tá? São bons materiais condutores de calor. Aqui são aqueles defletores que eu havia falado, que o vapor vai passar e fazer múltiplos passes. O condensador, ele precisa da água de resfriamento. Então, essa água de resfriamento, se ela vier de um lago, essa água vai ter que estar sempre sendo renovada. Se vier de uma torre de resfriamento, como é o caso aqui, ó, essa água ela pode ser recirculada, reaproveitada. Tá? Ah, mas aí você fala, essa torre de resfriamento está ligada aqui a um rio. Sim, mas o consumo dela é apenas o consumo da água de reposição. A gente vai ver que água de reposição é essa. Seria muito inferior caso não tivesse a torre de resfriamento. Tá? Como funciona a torre de resfriamento? A torre de resfriamento tem como produto água gelada. Então sai dela água gelada, o bombeamento aqui é feito, ó, água gelada, chega no condensador, essa água ganha temperatura, retirando o calor latente do vapor, a gente já explicou como, e ela volta para a torre de resfriamento a uma temperatura maior. Essa água de temperatura maior vai se tornar produto de água gelada. O que acontece? Essa água quente, ela retornou do condensador e entrou aqui. Por baixo aqui, ó, na torre de resfriamento, entra ar, né? Ar com baixa umidade.
esse ar ele está a uma temperatura menor do que a temperatura de entrada na torre. Então, ele, de forma ascendente, passa pela água gotejando na torre de resfriamento. Eu já vou explicar por que é gotejando, borrifando na forma de spray. Ela vai ganhar temperatura. Não é um trocador de calor normal, né? Então, o fluido, a água quente, está abaixando a temperatura e vai pingar água gelada. E o ar abaixa a temperatura, vai sair ar quente. Mas o que acontece quando o ar, a mesma pressão, ele aumenta de temperatura? Ele tem capacidade de absorver maior umidade. Então, ele vai entrar aqui com uma baixa umidade e baixa temperatura e vai sair lá em cima com uma temperatura maior e umidade maior. Então, essa umidade que foi acrescentada da entrada à saída da torre, eu preciso repor. É a água de reposição que eu tinha falado. A gente calcula quanto que é essa água de reposição. Tá? Existem técnicas, né, para diminuir essa quantidade de água que é carreada, né? A gente já vai mostrar também. Para entender mais ou menos alguns valores de temperatura, né? O que acontece? No condensador vai entrar o quê? A gente tem o vapor, né, mudando de fase, a temperatura constante, tá bom? Que é a temperatura de saturação na pressão do condensador. E a água de resfriamento, ela entra em 5 e sai em 6. Então, ela aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura. Essa saída do condensador vai ser a mesma temperatura da entrada da torre de resfriamento, em 3. Então, entra aqui em 3. Ó, de 6, vem para 3. Então, essa água vai passar, né, vai pingando, gotejando, né, bocais em forma de spray. Ela vai gotejar passando pelo ar, diminuindo a quantidade de água e diminuindo a temperatura. O que é diminuindo a quantidade de água? O ar aumenta a sua temperatura e umidade. Entendido? Então, aqui valores mais ou menos de ΔT, né, entre o ar e a água, e aqui entre o vapor e a saída da água de resfriamento. Dando continuidade à torre de resfriamento, ó, aqui, nessa figura aqui, é possível visualizar uma torre de resfriamento com circulação natural. Ó. O ar, por diferença de temperatura e densidade, naturalmente, né, sobe aqui pela torre e sai com maior umidade aqui em cima em relação à umidade que entrou. Os elementos que compõem, né, os elementos genéricos que compõem a torre de resfriamento são, aqui embaixo, ó, é um reservatório de água gelada, onde vai para o condensador, lembrando, né? Aqui, ó, onde a água que vem do condensador, água quente. Esse aqui é o sistema de distribuição de água dos bocais, ó. Então, a água aqui é borrifada, tá? Os bocais fazem com que, em forma de spray, gotículas, isso melhora a eficiência da troca térmica. Elas são despejadas em uma superfície de troca de calor, que é chamada de colmeia. Essa colmeia, eu vou mostrar uma foto no slide seguinte, como se fosse uma colmeia mesmo, vários caminhos que a água vai passando, gotejando, pingando, e o ar vai subindo, eles vão em contracorrente, o ar e a água, e trocando calor. Aí, essa água, quando sobe, acende, né, de forma ascendente, vai pela torre de resfriamento, ela carreia uma quantidade de água, por isso que aumenta a umidade. Aí, ó, aqui a gente tem o que? O eliminador de arrasto. São superfícies, bem parecidas com a colmeia aqui também, que o ar, ao encostar nessas superfícies, as gotículas de água, elas pingam, por gravidade elas caem. Então, isso diminui a quantidade de água que é levada, né, na torre de resfriamento, diminuindo assim a quantidade de água de reposição que tem que ser colocada aqui, né? Essa diferença da umidade que entra para a umidade do ar que sai é a quantidade de água que tem que ser reposta. Aqui, ó, tá uma foto, né, de uma torre de resfriamento em escala industrial.
Outro aspecto importante é o tamanho aqui, ó, desses sprays, né? Existem diferentes tamanhos onde você vai, onde otimiza, né? Onde melhora essa eficiência da transferência de calor. Já aqui nesse exemplo, nós temos aqui uma torre de resfriamento com circulação induzida. A diferença aqui é o ventilador. Aí vai ter um motor elétrico para acionar esse ventilador. Qual é o ganho desse ventilador? Os elementos são o mesmo: o eliminador de arrasto para reduzir a perda, né, por evaporação e por arrasto, a colmeia, que vai ajudar na transferência de calor, na troca térmica entre o ar e o vapor, os bocais para distribuição da água, a entrada de ar, água gelada, que vai para o condensador, e água quente, que retorna do condensador. O ventilador é possível controlar a rotação. Ao controlar a rotação, é possível controlar essa vazão de ar. Então, com esse controle da vazão de ar, isso dá para garantir o controle da temperatura da água gelada, tá? Aqui na foto aqui, ó, à direita, são alguns módulos que podem ser instalados, né, de uma torre de resfriamento. Ela não necessariamente precisa ter aquele porte industrial como a gente mostrou no slide anterior. Ela pode ser em módulos menores, ó. Estão vendo aqui, ó, pequenos. Pode ser usados em instalações em cima de prédios, shoppings, né? Essa fumaça que você vê aqui, ó, é o vapor saturado. O vapor saturado, ele é visível. Então, ele entrou com uma baixa umidade, está saindo com uma umidade muito alta, é possível ver. Aqui, ó, essas fotos aqui, ó, é da colmeia, ó, onde que eu tinha falado, tá vendo? A água pulverizada, as gotículas de água passam por esses canais aqui, ó, e vão percorrendo, da qual o ar faz o caminho contrário da água. Geralmente é um material de PVC, né, um polímero bastante utilizado. Aqui é uma foto de uma instalação em cima de um prédio, tá vendo? De várias torres de resfriamento, ó. Pode ser comprado em módulo. Então agora vamos entender o funcionamento do desaerador. Que lá, quando você estudou termo, você tratava ele como um regenerador aberto, né? Por simplicidade na termodinâmica, era feito apenas um balanço de energia, ninguém saía do volume de controle. O que entrava e saía do volume de controle era praticamente igual. Na prática, o desaerador ele perde um pouco de vapor, então ele também precisa de uma água de alimentação. A gente vai explicar a ideia dele, como é que ele funciona certinho. Bem, qual a principal função do desaerador? A principal função do desaerador é liberar os gases não condensáveis da água de alimentação que vai para a caldeira. Tá? Essa é a principal função dele. Ele tem outras funções, como pré-aquecer a água de alimentação e armazenar uma quantidade de água para suprir as oscilações de demanda de vapor. Tá? A gente vai explicar cada uma delas. Aqui, ó, o desaerador está representado aqui, ó. Esse daqui é o desaerador, tá? A gente tem a torre, né? Embaixo aqui é um reservatório. Geralmente, junto com o desaerador, tem um reservatório. É esse reservatório que vai suprir as oscilações da quantidade de água para entrar na caldeira, para que seja uma água quente. Para quando houver uma demanda do vapor, não tenha oscilações desse vapor. Aqui a gente tem a tubulação da saída dos gases, então são os gases dissolvidos, vamos falar que gases são esses, tá? E uma válvula de segurança, né? Como é um vaso de pressão, todo vaso de pressão tem que ter uma válvula. Então, a principal função do desaerador é o quê? É liberar os gases dissolvidos, tá? Que gases são esses? O2 e CO2. Por que retirar esses gases? O O2 é responsável pela corrosão, então alta concentração de oxigênio vai levar os equipamentos, a tubulação, a um nível de corrosão acelerado. Então as paradas para manutenção vão ocorrer antes do esperado. E o CO2, ele faz o quê? Ele reduz o pH da água. Então, uma alta concentração de CO2 vai ter um pH ácido para a água. Isso é ruim, também vai acelerar a corrosão. Geralmente, na água tende-se a atingir um pH maior que 8,5, né?
E na maioria das termoelétricas tem que se trabalhar com pH de 11, tá? Então um pH básico. As outras funções que o desaerador desempenha é pré-aquecer a água da caldeira e ter um reservatório para suprir uma possível demanda da caldeira. Caso a demanda da caldeira corra um aumento de demanda de vapor, tem que ter um reservatório com uma água de alimentação, uma temperatura alta. Então, esse reservatório vai ficar lá, o desaerador vai ser responsável por suprir esse reservatório. Então, como que vamos retirar esses gases, né, da água, do vapor, da água, no caso? Bem, quando a água sai do condensador, pode estar na faixa de 40 a 50 graus, vai depender da pressão de saturação. Imaginando aqui, ó, estão vendo? Para uma temperatura aqui na faixa de 50 graus, ó, a solubilidade do O2, tá? Para uma pressão, por exemplo, aqui, ó, de 800 kPa, são 50 ppm de O2, que compõe que está solúvel no vapor. Ao aumentar a temperatura, ó, essa solubilidade cai. Então, esses gases condensáveis, eles saem do vapor. Então, eles deixam de existir no vapor. Isso sai na forma de gás. E vão sair por um orifício que a gente vai mostrar. Então, o aumento de temperatura vai reduzir a diluição, vai baixar a diluição dos gases na água. Então, o aumento da temperatura vai fazer com que esses gases não condensáveis saiam da água. E como a gente vai retirar eles? Já vou mostrar. Então, o desaerador ele vai proporcionar uma limpeza mecânica, tá, desses gases não condensáveis. Entendido? Atinge-se com o desaerador, consegue chegar na faixa de entre 5 e 10 ppm, tá, de O2. Em algumas aplicações tem que se retirar mais ainda, o nível tem que ser mais baixo. Aí depois do desaerador ocorre uma remoção química, tá, que é feita geralmente através de hidrazina e sulfito de sódio. Tá? Existem outros métodos também, mas é uma remoção química, é diferente de uma remoção mecânica. O desaerador é uma remoção mecânica desses gases não condensáveis, que estão diluídos na água. Aqui, só para você ter uma noção, a concentração de oxigênio, a influência dela, quanto maior a concentração, maior o nível de corrosão. E quanto maior for essa temperatura, aqui, ó, pior. Então, essa água do ciclo que vai circular tem que ser uma água bem tratada, com pouquíssimos gases dissolvidos, tá? Existe outro tipo de tratamento também, que é para a retirada dos sólidos, que é o nível de TDS, que é outra coisa diferente da remoção dos gases. Remoção dos sólidos é uma coisa, remoção dos gases é outra. Então, o desaerador faz a remoção mecânica desses gases. Depois, a remoção química também pode ajudar na retirada desses gases. E tem a remoção de sólidos, que é a medição do nível de TDS na caldeira, que é outro assunto que a gente não vai tratar aqui. Então, vamos entender fisicamente como esses gases saem e como é a geometria do desaerador. Vamos começar com um desaerador mais simples que tem, né? Então, uma válvula de segurança, sempre tem, né? Então, o que vai acontecer? O condensado vem lá, né, do condensador, né, pela bomba de condensado, e vai entrar aqui no desaerador. Ao entrar aqui no desaerador, ele é borrifado aqui, ó, numa bandeja, na forma de spray. Tá? Então, tem aqui um bocal que vai fazer com que ele caia na forma de gotículas, de spray. Porque, lembra, aumenta a área superficial de contato, melhora a transferência de calor. Então, ele vai ser borrifado. Só que, lembra que a gente falou, eu preciso aumentar a temperatura desse condensado aqui, para que os gases dissolvidos, eles saiam. Então, como que a gente vai aumentar a temperatura? O vapor
vai entrar aqui, ó, e vai ser jogada aqui na tubulação. Aqui vai estar tudo coberto de água, ó. Tudo coberto de água nesse nível aqui, ó. Nível de água, nível máximo de água. Então, o vapor vai vir aqui por baixo, vai borbulhar, tá vendo? Vai borbulhar, vai aumentar a temperatura toda aqui dentro, tá? Esse aumento de temperatura aqui, ó, vai fazer o quê? Que o vapor se encontre com esses gases. Como o condensado aumentou a temperatura, esses gases não estão mais dissolvidos na água, então eles saem por aqui, ó. Aqui vai ter uma placa de orifício, né? Que pode ser fixa ou pode ser regulada. Então, junto com esses gases, vai sair um pouco de vapor, tá? Então, em relação ao condensado que entra e o condensado que vai ser retirado aqui para depois ir para a caldeira, vai precisar de uma água de reposição. A gente vou mostrar mais para frente numa forma construtiva mais complexa. Então, no desaerador tem a saída do vapor, só que esse vapor vai carrear os gases que não estão dissolvidos devido ao aumento de temperatura proporcionado pelo vapor. Entendido a ideia de funcionamento? Então aqui, ó, então eu tenho uma água de baixa temperatura e o vapor de alta temperatura. Então vai chegar na temperatura aqui, uma média, dependendo da vazão. Aqui eu tenho uma superfície, ó, separando os dois lados. Para quê? Para garantir que eu tenho um reservatório com água a uma temperatura levemente maior para alimentar a caldeira quando houver uma oscilação da demanda de vapor. Entendido essa configuração simples? Então agora a gente vai para um desaerador de uma configuração um pouco mais... Então, a ideia do desaerador: vem a água do condensado, aumentando essa temperatura da água que chega, os gases dissolvidos, eles saem da água, né? Eles não ficam mais presentes e tem que sair por algum orifício. Então vamos entender o funcionamento desse desaerador aqui, ó. A água do condensado, ele vem para essa bandeja aqui, ó. Teoricamente, essa água do condensado, ela já foi tratada, né? Que ela já passou no ciclo. E aqui, ó, o desaerador está aqui, ó. O desaerador está aqui. Então aqui, ó, tem uma válvula que vai regular a entrada dessa água de alimentação no desaerador. Que água de alimentação é essa? Lembra que vai sair aqui, ó, saída dos gases, vai sair vapor junto com os gases, então eu preciso de alimentar, repor essa água de alimentação. Então vem aqui uma água de alimentação do desaerador, só que essa água de alimentação, ela vem uma água a 25, 20 graus Celsius, por exemplo, que não foi tratada. Ela tem muitos gases nela. Então ela vai entrar aqui, ó, e aqui o vapor está subindo, ó. O vapor está passando por aqui. A água está sendo borrifada, essa água de alimentação está sendo borrifada e encontrando com vapor na temperatura maior. Essa temperatura vai aumentar, vai reduzir a solubilidade dos gases e eles vão sair por aqui. Essa água agora de alimentação que foi parcialmente tratada, né, vai se encontrar com condensado aqui na bandeja, tá? E vai descer por aqui, ó. Aqui tá tudo cheio d'água, tudo cheio d'água, mas ela vai entrar por essa bandeja. A mistura do condensado com a água de alimentação vai se encontrar aqui, a descer por essa bandeja. E aqui, ó, nessa bandeja, por aqui tá entrando vapor. Então o vapor vai entrar aqui e vai sair por orifício, aumentando essa temperatura. Vai vir borbulhando, tá vendo? Ó? Vapor vai vir passando por aqui, ó. Esse é o caminho do vapor. Então vai aumentar aqui, vai diminuir a diluição da mistura água de alimentação e condensado, ó. Então isso aqui é chamado de lavador, é um lavador mecânico. Então esse vapor borbulhando vai lavar o vapor desses gases que estão perdendo, diminuindo a concentração devido ao aumento de temperatura. Saem por aqui, esses gases continuam passando por aqui, ó, e retiram mais gases dessa água de alimentação. O condensado, a água que vai para a caldeira, ó, vem por aqui. Ela pode ir para uma... Tá vendo aqui, ó? Vai para a bomba de condensado. Essa água aqui, que sai do desaerador, ela pode ir para um tratamento químico para retirar mais gases ainda ou para a caldeira, tá? Ela ainda pode passar, às vezes, num tanque de desmineralização.
para retirada dos sólidos dissolvidos aí. Sólidos, lembrando, diferente dos gases. Os sólidos podem ser sílica, incrustação, partícula metálica, elas são medidas pela condutividade elétrica da água. Aqui, ó, então aquele desaerador era um desaerador com bocal de spray e lavador. Esse daqui, ó, é um desaerador, tem um bocal de spray de bandeja, tá? Aqui é a bandeja. Tem a bandeja superior e a bandeja inferior. Para que serve essa bandeja? O princípio continua sendo o mesmo. Ó, vapor entra aqui, né? A água de alimentação por um bocal é borrifada. As bandejas vão auxiliar na troca térmica. Na hora que o vapor passar por aqui, ele reduz, lembra aqui, ó, vai reduzir a solubilidade, ó, porque vai aumentar a temperatura. Os gases vão sair por aqui. Tá? Ela vem pingando, então essa água de alimentação sofreu uma lavagem mecânica dos gases, tá? E vem pingando aqui nas bandejas superior, bandeja inferior, né? Pode ser chamadas bandejas de aquecimento de cima, tá? E as bandejas inferiores ou de desaeração, tá? Pode receber esse nome também. E essa água agora ela vem para o reservatório. Aqui no reservatório ainda tem a ejeção de vapor. Esse vapor continua, borbulha aqui, ó, igual eu mostrei nos desaeradores anteriores, e continua fazendo a lavagem dos gases remanescentes que sobem aqui e saem por aqui, ó, desaerador, tá? Então, essa água de alimentação, ela tem que repor o vapor que está saindo junto com os gases. Aí que tem a saída do condensado, estão enxergando? E vai para um tratamento químico ou para a caldeira para o economizador, para a caldeira depois. Então, essa água ela tem que ir com baixos concentração de gases para evitar a corrosão. Outro equipamento também utilizado em centrais termoelétricas é o purgador de vapor. Como funciona o purgador de vapor? Aqui, ó, é o princípio de funcionamento desse purgador de vapor. Estão vendo aqui, ó? Tá aqui. É uma válvula, tem de esfera e tem de disco. Na imagem aqui eu estou mostrando um de esfera. Essa esfera aqui, ó, por exemplo, quando sai da turbina, ou quando tem uma extração, o vapor pode sair com título. Então, sai uma quantidade de vapor e de condensado. O purgador de vapor, ele vai deixar passar por aqui, ó, só o condensado. Quando não tiver mais condensado, tiver só vapor, essa boia, ela não vai mais flutuar no líquido, porque não vai ter líquido. Ela vai vai descer aqui na sede e vai fechar a válvula, não permitindo que o vapor passe por aqui. Quando o condensado começar a se formar aqui, ó, a se aglomerar, essa esfera sobe e deixa o condensado passar. Entendido? Então, o purgador de vapor é uma válvula, né, que permite a passagem do condensado. Para quê? Qual aplicação que a gente vai utilizar? Em plantas de cogeração, ou às vezes uma extração para um processo, né, você utiliza o vapor para fazer algum processo, para aquecer uma superfície, para cozinhar uma matéria orgânica, né? Então pense assim, eu tenho aqui uma matéria orgânica que precisa ser cozinhada, né, cozida, receber calor, no caso da indústria de papel celulose, sucroalcooleira, por exemplo. Então tem uma matéria orgânica aqui, o vapor entra por aqui e fornece energia para esse processo. Só que quem fornece energia é só o vapor. Conforme o vapor vai perdendo o seu calor latente, começa a formar condensado. Estão vendo aqui, ó? Esse condensado, ele não fornece energia para o processo. Ele vai começar a ocupar a área que o vapor deveria ocupar. Então, quando se abrir essa válvula aqui, ó, vai sair condensado e vapor junto. Então, o purgador vai servir para isso. Ó. O purgador vai permitir que o condensado saia, tá? E o vapor fique.
não tendo perdas do vapor. Bem, então a gente viu aí a função de alguns equipamentos auxiliares numa termoelétrica, né? Alguns sistemas. Aqui está a recomendação de literatura. Eu incluí esse livro de refrigeração, que nele mostra como é que pode ser feito o balanço de energia, de massa de energia na torre de resfriamento. A gente vai fazer ele na próxima aula, mas aqui fica a dica, né? E aqui é um site que eu uso muito, que é uma empresa que cuida de gerenciamento do vapor. Ele tem vários equipamentos, várias metodologias, materiais de estudo. Então, quem quiser, entra lá no site, ele ensina lá como fazer o gerenciamento do vapor. Beleza?